você falar, que todo mundo é criativo. Todo mundo é criativo. Eu não me considero muito criativo. Sim. Quer dizer, não me considero nada criativo. Até aí E eu fiz publicidade. Ó. Não, eu me considero criativo por algumas coisas, né? Aham. É óbvio que todo mundo tem uma medida de criatividade, né? Mas se todo mundo é criativo, se uma pessoa não se considera criativa, se ela precisa, vamos dizer, treinar ou liberar ou exercitar isso na vida dela, o que ela tem que fazer para poder ser mais criativa? Ó, essa pergunta foi boa, hein? Essa pergunta foi boa. Vamos começar aqui. Realmente, criatividade, humor, carisma, falar bem, eloquência, oratória, retórica, nada disso é dom. Tá. Não é dom. Tá. Você não nasce com isso, tal. Você pode nascer um pouco mais inclinado a fazer isso com mais facilidade. Isso é Por verdade. várias experiências na vida, né? Sim, por várias coisas da vida. Mas não quer dizer que eu sou um iluminado que consegue ser criativo e outro não. Não, isso é mentira. Porque a gente tem isso, mano. A gente separa muito, tipo, eu tenho alguns amigos criativos e eu chego pro cara e falo, mano, me ajuda aqui, tipo, eu terceirizo a minha criatividade pra eles. E é a mesma coisa que, por exemplo, você vai pra academia. Poxa, se você continuar na academia, você vai ficar forte, mano. Seu músculo vai crescer. Sim. A mesma coisa. Por exemplo, hoje você não consegue levantar uma pedra, um exemplo. Aí você treina, fica forte, fortalece os músculos e tudo mais, você vai conseguir levantar a pedra. Uhum. Mas você precisa treinar. Uhum. A mesma coisa com criatividade. Criatividade é um processo. É um processo de primeiro, você consumir bastante coisa. Tá. Consumir bastante coisa. Que, tipo, o quê? Cara, depende do que você quer. Conteúdo. Tá. Mas isso vale pra tudo, cara. Então, tudo. por exemplo, se eu quero ser uma pessoa mais criativa em relação a... Deixa eu pensar em alguma coisa aqui, sei lá, escrever. Escrever, boa. Então eu tenho que ler muito. Tem que ler muito. De todo quanto é tipo de coisa. Porque da onde você vai tirar repertório? O repertório, a bagagem? Pô, você vai escrever o quê se você não lê? Uhum. Outra coisa, cara, qual é a definição de criatividade? Criatividade é você criar, né? Criar algo novo, certo? Criar a partir do nada, certo? Só que não tem como. Quem cria a partir do nada? Deus só. Só Deus. Depois de Deus ter criado as coisas a partir do nada, nós só combinamos coisas. Tá. Então, por exemplo, não existiu o celular, mas existiu o telefone e existiu o computador. Juntou os dois, deu smartphone. Sim. Poxa, milhares de coisas. A roda já existia. Pô, tinha o coco. A natureza já deu a roda. Entende? A circunferência e tal, não sei o que. A bola, no caso. Isso, O coco caiu, rodou, o cara descobriu a roda? Entende? Sim, ele descobriu a roda, né? Ele não criou a roda. Sim. Ele criou os elementos da natureza. Tem um livro muito bom, cara. Ele combinou, né? Combinou. Por isso que o Murilo Gun diz que criatividade não pode ser chamada criatividade. Ela deveria ser chamada combinatividade. Combinatividade, Porque, cara, é a combinação dos elementos. Isso eu vi um post seu já uma vez. Aí você vê, né? Aí sim, aí pessoal, você tem que seguir lá a minha página e ver as coisas. Mas, veja só, eu tenho um livro, cara, que eu acho um dos melhores livros sobre esse assunto, que se chama assim, De Onde Vêm as Boas Ideias? E aí o autor parte do pressuposto de que tudo já nos foi dado. Tudo está na natureza, basta combinar. Tá. E ele começa o livro dizendo o exemplo da incubadora. Tá. Como surgiu a incubadora? Ele viu isso, né, na natureza. Ele viu isso na natureza, ele viu isso nos filhotes. Acho que foram filhotes de... Não vou lembrar qual animal foi, mas ele percebeu... Borboleta tem, também tem, mas foi um animal, foi um mamífero específico lá, eu não me lembro qual que era. Tá. Mas ele percebeu, ele viu um problema. Toda criatividade, toda solução criativa começa com um problema. Qual era o problema? As crianças estavam morrendo muito rápido. Crianças prematuras estavam morrendo muito rápido. Por quê? Porque saía da temperatura lá da mãe. Aqueles que são mais técnicos, por favor, me dê um desconto. Mas saía daquele ambiente que ele tava e morria. Sim. Porque nasceu prematuro. Sim. E aí os caras começaram a falar, a gente precisa resolver isso. É um problema desgraçado. A gente precisa resolver. E aí os caras foram,
pô, consumindo conteúdo, vendo, estudando. E eles observaram na natureza que quando o filho do animal, que eu não me lembro qual que é, nascia, eles faziam uma espécie de incubadora para que o filhote sobrevivesse. E foi isso que foi feito. Que legal. Conforme o tempo foi passando, a incubadora ela foi melhorando. Por quê? Aí você vai gostar. Porque a incubadora ela não era o que é hoje. Ela era uma coisa, tipo, bem, sabe, meio que feito ali no como que é o nome? De, tipo, meio com várias combinações, assim, e tal, né? Meio que improvisado assim. E tal. E aí, os caras começaram a falar, não, a gente precisa melhorar a manutenção disso aqui. Aí os caras olharam e falaram assim, mano, isso aqui, sabe como pode ser? Pode ser parecido com um carro. Os caras meteram roda, meteram, acho que meio que motor ali de carro. Por quê? Porque as peças seriam de melhor aproveitamento se tivesse no mecânico. Tu tá vendo a combinação das coisas? E as coisas foram indo assim, cara. Tudo que a gente tem hoje, desde o plástico até o ferro e etc e tal, são combinações, cara. Então é isso. Como que eu consigo ser criativo? Pô, primeiro eu preciso de um problema. Qual que é o problema? Ah, eu preciso de X. Ah, beleza, você já sabe qual é o problema? Cara, começa a consumir, começa a ler, começa a buscar, pesquisar, conversar com pessoas. Cara, pegar a maior quantidade de ferramentas que você puder. E aí que os caras falam, né, que criatividade é qualidade, não quantidade. Mas isso é uma mentira. Porque é na quantidade que vem a qualidade. Né? Você aperfeiçoa. Tanto é que, uma pergunta que fizeram pro William, que é um amigo meu, é assim, poxa, e ele fala isso no curso dele que ele tá vendendo. Dizem assim, nossa, mas por que tem autores que escrevem tão bem que só tem obras geniais? E aí ele diz assim, ó o pulo do gato, Joel. Cara, não é tudo que é feito, produzido que é genial, mas tudo que foi publicado é genial. Porque o cara fez uma seleção. O cara fez muitas vezes. Então o cara que faz muitas vezes, ele vai ficar bom. Naquela aula do Ícaro que você falou pra assistir, eu assisti hoje. A 219? E ele fala isso, ele fala assim, que ele, na hora que ele tá criando aquele produto pra menina lá, ele fala assim... Voz bonita vende. Isso. Aí ele, eu tô fazendo isso há 14 anos. 14 anos, cara. É óbvio que eu vou fazer isso rápido, que eu vou fazer isso fácil. Você vai demorar algum tempo ainda pra você fazer. É que a gente vive eu pelo menos me vejo isso muito, cara, na minha vida, assim. Tudo que não dá o resultado esperado rápido... a gente é imediatista demais, exato. Igual lá no Instagram lá. Se eu parar, eu tava fazendo a quantidade, eu entendi. Tanto que a gente tava falando, mano, você viu? Não tá dando certo. O que dá mais certo é tal coisa. Teste. Isso, vamos mudar a rota. Vamos mudar a rota. Exatamente. Então já vamos criar uma rota. Vamos então nessa rota que a gente tá indo agora. Exato. Aí vamos lá. Aí começa. Aí você aproveita e identifica outras coisas. E aí você vai melhorando, você vai sempre adaptando. Mas isso é com o tempo, né, cara? Tipo, esse negócio que você falou sobre consumir muito, sobre ler muito, muita coisa do que eu às vezes publico lá são coisas que eu identifiquei e criei, assim, sozinho, vamos dizer assim, né? Que eu tava lendo a Bíblia, tava lendo alguma coisa e aquilo, cara, eu combinei uma coisa com outra. E muita coisa, cara, é assim, mano, esse negócio é legal, eu só vou adaptar pro meu nicho, tipo... mas é isso, mano. Tipo, eu teve um post que eu mais bombou até hoje, que eu fiz, orgânico, eram 8 verdades que todo cristão precisa lidar. Eu vi isso num perfil de um cara que tava 8 verdades duras sobre a vida. Sim, modelou. Eu falei, mano, 8 verdades duras sobre a vida. Aí eu li... Eu falei, beleza, nenhuma dessas cabe pra mim. Mas te dá bagagem pra criar o seu. Eu falei, mano, isso aqui é legal. Isso aqui chama atenção. Cara, eu vou fazer um pros cristãos. O que a gente tem que... Quais são as 8... Olha que legal, cara. E é o criativo, né? Criatividade é muito legal. É o criativo. Cara. Aí eu fui lá, comecei a pensar. Fiquei alguns dias pra fazer. Eu até tinha te mandado uma... Eu tô todo caído aqui. Mas eu tinha te mandado um post que eu tinha feito que eu quero reler aqui, ó. Me perguntaram assim, né? Meu trabalho exige muita criatividade, mas não sou nada criativa. O que fazer? Foi uma menina que ela é fisioterapeuta. Né? Ou tá estudando pra ser fisioterapeuta e tal. E aí eu respondi assim, ó.
Criatividade é uma ferramenta para a solução de problemas. Então, o processo criativo sempre começa com um problema. Aí eu contei de um livro que eu demorei muito pra ler, porque tá em inglês. Nossa, cara, quem não manja inglês... Se ferra, né? Nossa, cara, eu sei uma palavra ou outra, uma coisinha ou outra, mas tinha que ir, aí demorei muito. Mas tem um livro de um psicólogo chamado Graham Wallace, chamado The Art of Thought, que é a arte do pensar, a arte do pensamento, né? E ele criou uma técnica com 4 etapas, que eu te mandei e vou replicar aqui, que é etapa 1, preparação, é você acessar o seu repertório mental. Caso você não tenha, você precisa estudar, precisa viver e tal, ter um repertório, obviamente. 2, incubação, que é depois da pesquisa, depois de você acessar esse seu repertório, você tem que deixar o problema dormir. É igual quando você vai fazer um texto, a gente não faz isso, eu sei. Mas o ideal, quando você vai fazer um texto mesmo, um artigo, um texto grande e tal, você tem que escrever, revisar, deixar dormir e depois voltar. Por quê? Porque você consegue saber se as coisas que estão na sua cabeça você conseguiu transmitir pro texto. Cara, que legal isso. E quando a gente tá revisando nosso texto, a gente já tá escrevendo ele há tanto tempo e tal, que a gente acha que tá lá, mano. Por isso que é importante alguma outra pessoa ver, porque ela vai olhar e vai falar assim, não, o que você quis dizer aqui? Mas ó, essa palavra comida, olha aqui, não tá claro não. Entende? Porque é outra pessoa vendo, não é a sua cabeça. Você já lê como se tivesse tudo lá. Mas enfim, depois da pesquisa tem que deixar o problema dormir. Terceiro ponto, terceira etapa, né? É o momento do insight. Depois da pesquisa e do descanso, as combinações elas vão acontecendo. Elas vão acontecendo. Isso já aconteceu com todo mundo, mas ninguém para pra pensar nessas coisas. Sim. E por último, a verificação. É quando você pega tudo isso que você fez, põe em prática e vê se funciona. Cara, que demais, mano. Deu certo? Ah, putz, deu. Mas dá pra melhorar aqui e ali. Não deu certo? Volta pro ponto 1, amigão. Cara, isso é o processo criativo. Pra escrever um texto, pra fazer um vídeo, pra construir um carro, pra criar um projeto, pra tudo, velho.